Na manhã de 29 de junho de 2013, o vice-presidente de prevenção de perdas da popular loja de varejo Toys R Us, em Nova York, recebeu uma ligação da polícia. Eles disseram que houve um incidente na loja de Hamburg e eles precisavam urgentemente da sua ajuda. Bernard Griesa correu para a loja e quando ele chegou lá, a polícia compartilhou com ele a notícia comovente. O gerente da loja, Larry Wills, foi morto a facadas em seu escritório durante o turno da manhã. Ele estava de plantão às 4 da manhã, ajudando o pessoal da noite a desfazer as caixas, bem como preparar para a abertura da loja naquela manhã. Havia apenas 4 outros funcionários com ele de plantão naquela manhã. Ainda nenhum deles poderia dizer à polícia quem assassinou Larry. Sem sinais de entrada forçada ou indicação de que mais alguém esteve lá, a polícia começou a suspeitar que não poderia ter sido uma invasão. Eles pensaram que o assassino era provavelmente um dos 4 funcionários que haviam trabalhado com Larry naquela manhã. Mas sua intuição policial não foi capaz de distinguir um suspeito. Todos os 4 funcionários chamaram a atenção da polícia por várias razões, mas não havia nenhuma evidência clara apontando para o culpado. Então, em sua busca para resolver o caso, a polícia se voltou para Bernard Griesa, o vice-presidente de prevenção de perdas, esperando que as imagens do CCTV da loja poderiam lançar alguma luz sobre o que aconteceu naquela manhã. Enquanto a polícia examina meticulosamente as imagens do CCTV, quadro por quadro, de repente eles viram algo e isso abriria o caso. Isso é chocante. A verdadeira história do crime de Larry Wills. Larry nasceu em 22 de setembro de 1977, em Dunkerque, Nova York. Quando criança, ele era tímido e quieto, e um pouco reservado com os outros. Levou algum tempo para se abrir, mas uma vez ele fez sua natureza calorosa e prestativa, tornou-se evidente para todos ao seu redor. E ele era definitivamente o tipo de pessoa que você sempre pode confiar. Durante seu tempo no colégio, ele conheceu a sua esposa Jill, e desde o início eles eram inseparáveis. Mesmo tendo apenas 15 anos, quando começaram a namorar, ambos sabiam que esse relacionamento foi muito mais do que apenas uma aventura do ensino médio. O vínculo deles ficou mais forte com o tempo, e eles se tornaram os pilares de apoio um do outro. Depois de terminar o ensino médio, Larry e Jill participaram do State, Universidade do Estado de Nova York, em Fredonia, onde Larry se formou com um diploma para ensino no fundamental e ganhou um mestrado da Walden University antes de conseguir um emprego como professor substituto em uma escola primária. Larry sentiu que estava vivendo sua paixão. Ele adorava estar perto de crianças, e seu amigável comportamento acessível permitiu-lhe facilmente formar laços fortes com seus alunos. O fato de que Larry era um garoto grande fez com que ele se relacionasse instantaneamente com seus alunos, e ele tinha um talento especial para trazer o melhor deles. Quando 2006 rolou, Larry tinha grandes aspirações para o futuro que ele estava construindo com a sua esposa. Ele sonhava em se tornar financeiramente estável, começar uma família própria e até mesmo possuir a sua própria casa. Mesmo amando seu trabalho como professor, ele ficou frustrado por não conseguir encontrar trabalho permanente. Estar dentro e fora de um trabalho em intervalos regulares significava que ele não poderia planejar suficientemente para o futuro, e foi assim que ele acabou aceitando um emprego na Toys R Us. O trabalho era apenas para ser uma solução temporária, enquanto ele procurava um emprego permanente no setor de educação. No entanto, o destino tinha outros planos para Larry. Apesar de inicialmente visualizar o trabalho na Toys R Us como uma medida temporária, ele rapidamente demonstrou a sua dedicação e habilidades de liderança, o que rapidamente o impulsionou através das fileiras e acabou se tornando o gerente da loja, na filial de Hamburg. Em 2013, Larry trabalhava com dedicação na loja por quase 6 anos e sua vida estava finalmente tomando forma, como ele sempre sonhou. Seu vínculo com a sua esposa ficou mais forte do que nunca, e o casal ficou muito feliz por ter começado sua própria família. Na verdade, Jill estava grávida da sua segunda filha, e eles estavam ansiosos, expandindo sua pequena família. O trabalho no varejo muitas vezes exigia longas e irregulares jornadas, inclusive finais de semanas e feriados. Larry levou tudo do seu jeito, conquistando o território. Então, quando Larry foi convidado para trabalhar no sábado, 29 de junho de 2013, ele viu isso como apenas mais um dia de trabalho, nunca imaginando os horrores que se desenrolariam. Larry chegou à loja às 3 da manhã, para que ele pudesse atender os funcionários do turno da noite, Cindy e Isaac, com estoque de desembalagem e preparando a loja para a abertura. Eles estavam incansavelmente
provavelmente arrumando prateleiras durante a noite. E Larry achou que eles apreciariam a ajuda. Às 4 da manhã, Larry recebeu uma chamada de rádio de Anthony, outro funcionário da loja, que estava programado para começar o seu turno às 5 da manhã. As portas da loja estavam todas trancadas, e apenas o gerente tinha autoridade para deixá-lo entrar. Neste momento, Larry e os outros 3 funcionários, Cindy, Isaac e Anthony, eram os únicos na loja, cada um deles trabalhando em diferentes seções da loja, confiando em seus rádios para se comunicar uns com os outros. Pouco depois das 5 da manhã, outro funcionário da loja chamado Richard chega no trabalho, assim como Anthony tinha feito alguns momentos antes. Richard liga para Larry para deixá-lo entrar, mas estranhamente Larry não atende a chamada. Richard tenta abrir a porta, mas como era esperado, estava trancada. Ainda incapaz de conseguir falar com Larry, Richard caminha ao redor da loja e, para sua surpresa, ele descobre que a porta da parte de bebês da loja está desbloqueada. Richard então entra por esta porta, bate o cartão do turno dele e começa a trabalhar. Todos os funcionários continuam trabalhando normalmente, continuando seus trabalhos em seus respectivos corredores, até 5h40 da manhã, quando Isaac ficou cada vez mais irritado com um persistente despertador ecoando pela loja. Determinado a acabar com a perturbação, ele pega seu rádio e chama seu gerente para ele desligar o alarme. Larry não atende a chamada. Então, depois de tentar pela segunda vez, Isaac imagina que Larry provavelmente está em outra ligação, em seu escritório. Então, ele passou um rádio para Cindy, pedindo-lhe para ir verificar Larry e que ela peça para ele desligar o alarme. Cindy prontamente obedece e vai até o escritório de Larry. E menos de 1 minuto depois, um grito desesperador ecoa pela loja. Os outros funcionários, todos sentindo pavor na voz de Cindy, correm para o escritório da gerência e encontram Larry jogado em sua cadeira, sangrando, do que parecia ser um ferimento de bala, de acordo com a observação inicial de Cindy. Ela imediatamente discou o 911. Dentro de alguns minutos, a ajuda chegou. Depois de verificar o pulso de Larry, eles determinaram que, embora ele não tenha respondido, seu coração ainda batia. Agindo rapidamente, os paramédicos o colocaram em uma ambulância e correu com ele para o hospital. Mas, tragicamente, Larry foi declarado morto na chegada. A causa de sua morte foi confirmada devido a uma grande perda de sangue. Ao contrário da crença inicial de um tiro, mais tarde foi determinado que ele havia sido esfaqueado 3 vezes no peito. Quando a polícia chegou ao local, o seu primeiro pensamento foi que tinha que ser um dos funcionários, um dos 4 funcionários que estavam na loja, especialmente porque não havia sinal de entrada forçada. Cindy foi a primeira pessoa a chamar a atenção da polícia. Ela era a pessoa que trabalhava mais perto do escritório de Larry. Foi ela quem o encontrou. Richard também era o principal suspeito. Havia chegado atrasado para o trabalho naquela manhã. E ele também foi a última pessoa a entrar na loja. E ele também disse que havia entrado na loja através do Babies R Us, que era diferente do protocolo normal da loja. A polícia também notou que Isaac parecia estar muito nervoso e evasivo, enquanto Anthony se recusou descaradamente a cooperar ou responder a qualquer pergunta. Então, sem pistas claras e cada suspeito apresentando suas próprias razões potenciais para ser suspeito, a polícia decidiu voltar sua atenção para imagens do circuito interno de TV da loja, esperando que pudesse esclarecer sobre os eventos daquela manhã trágica. Imediatamente chamaram Bernard Gruza, o vice-presidente e gerente regional de prevenção de perdas, e em 20 minutos, Bernard estava lá. Ele imediatamente ajudou a polícia com todas as perguntas que eles tinham e explicou que ele era a pessoa que contratou Larry para o cargo de gerente. O considerava não apenas um funcionário, mas um amigo próximo também. Ele então levou a polícia para o escritório de Larry, onde eles foram revisar as imagens de vigilância, e o que eles encontrariam era nada menos que chocante. Às 4 horas, aproximadamente 25 minutos depois que Larry tinha chegado ao trabalho, as imagens de vigilância revelaram uma pessoa tentando invadir a loja, manipulando a fechadura. O intruso ganha entrada através da seção de bebês da R-Us. Apesar do granulado e qualidade baixa resolução da filmagem, a polícia conseguiu estabelecer que o indivíduo era um homem usando um lenço, boné e calça de moletom, e ele parecia estar carregando uma faca. A polícia assistiu como o homem se esgueirou pelos corredores da loja, aparentemente tentando fugir das câmeras, manobrando habilmente pelos corredores, antes de entrar no escritório do gerente e fechando a porta atrás dele. 3 minutos depois do homem entrar no escritório do gerente, o vídeo de vigilância parou. Ficou claro que o homem, na filmagem, tinha desligado o equipamento de gravação para garantir que ele não seria capturado na câmera. A polícia acredita que Larry entrou no escritório um pouco depois, e foi quando o homem o atacou. Depois de ver as imagens de vigilância, a polícia agora tinha certeza de 2 coisas. Primeiro, o fato de que o intruso foi capaz de se mover através dos corredores
monitores sem ser detectado. Depois desconectar estrategicamente o equipamento de vigilância. Sugeriu fortemente que era provavelmente um trabalhador interno. Em segundo lugar, depois de observar o suspeito na câmera, a polícia foi capaz de determinar que nenhum dos outros funcionários que estavam presentes na loja naquela manhã poderia ter sido o assassino. Então a polícia começou a tentar descobrir mais evidências. Durante a busca inicial do escritório, a polícia encontrou um boné de beisebol preto e dourado. Parecia combinar com o boné que o assassino estava usando no vídeo, e eles suspeitaram que ele pode ter deixado cair na saída dele. A polícia imediatamente o enviou para um teste de DNA, esperando que eles encontrassem uma evidência. Infelizmente, o DNA não voltou com uma correspondência para alguém no banco de dados. Então, a polícia teve que confiar no bom e velho trabalho de detetive, abordando cada funcionário da loja Toys R Us, pedindo-lhes que forneçam voluntariamente uma amostra de DNA. Se a teoria deles sobre ser um funcionário interno, era preciso que eles acreditassem que esse método seria a melhor maneira de reduzir a lista de suspeitos e identificar o responsável pelo crime hediondo. Era 29 de junho quando Larry Wills foi encontrado esfaqueado até a morte dentro de uma Toys R Us em Hamburgo. Agora, apesar das fotos de vigilância, uma grande recompensa e apelos desesperados da família, mesmo assim, seu assassino continua em fuga. Ao longo dos próximos 2 meses, a polícia iniciou o processo de coleta de DNA, amostras de dezenas de funcionários da loja, eliminando um por um, sem qualquer sucesso em encontrar uma correspondência para o DNA do suspeito. Mas quando eles chegaram no estágio onde quase todos os funcionários foram testados, eles notaram que um nome notável ainda não tinha fornecido uma amostra. Bernard Griesa, o vice-presidente regional de prevenção de perdas, foi um ausente notável no teste de DNA. Ele tinha sido tão útil durante os estágios iniciais de investigação, então eles acharam estranho que ele não tenha fornecido sua amostra de DNA, quando tantos outros o fizeram voluntariamente. A polícia imediatamente o contatou em seu telefone para tentar marcar uma reunião, mas parecia que estabelecer um cara a cara com Bernard estava se mostrando muito difícil. Ele estava aparentemente em um tempo difícil lidando com a morte de Larry, então ele tirou uma licença prolongada do trabalho e até se mudou de casa que dividia com a sua esposa. Depois de se aproximar de sua esposa para obter ajuda, a polícia soube rapidamente que Bernard, na verdade, não saiu de casa por vontade própria, mas que sua esposa tinha realmente apresentado uma ordem de proteção contra ele. Pediu-lhe para sair. Eles descobriram que apenas algumas semanas antes de Larry ser assassinado, Bernard e sua esposa tiveram uma discussão. A discussão ficou tão acalorada que Bernard empurrou sua mulher para fora do seu caminho, de correr escada acima para o quarto principal, fechando a porta do quarto. Momentos depois, a esposa ouviu um tiro. Então, quando ela correu escada acima para ver o que havia acontecido com o marido, ela encontrou Bernard deitado de bruços no chão. Quando sua esposa, em pânico, o rolou para ver se ele estava bem, Bernard abriu os olhos e disse que só queria verificar se ela ainda o amava. Acontece que ele disparou a arma pela janela para fazer sua esposa acreditar que ele atirou em si mesmo. A polícia descobriu que Bernard estava realmente morando com seu pai. Então, eles foram para a casa de seu pai, sem aviso prévio. E lá eles encontraram Bernard. Ele ficou um pouco chocado ao ver a polícia, mas ele cooperou com eles e voluntariamente forneceu sua amostra de DNA. 2 meses depois, os resultados chegaram. E chocantemente, o seu DNA era exatamente igual ao encontrado no boné de beisebol e na máquina DVR no escritório de Larry. Bernard manteve sua inocência, alegando que seu DNA estava na máquina de sistema de segurança. Não era incomum, porque ele frequentemente visitava o escritório de Larry, devido ao seu papel como vice-presidente de prevenção de perdas. Ele afirmou que nunca tinha visto o boné de beisebol antes, e não tinha ideia de como o DNA dele acabou nisso. Bernard Griesa foi preso pelo assassinato de Larry. Durante a investigação policial, eles descobriram um motivo assustador para o assassinato. Apesar de ser vice-presidente regional e recebendo um salário de cerca de $90 mil, parece que Bernard estava se afogando em dívidas. Ele tinha enormes quantidades de contas médicas, porque sua esposa foi diagnosticada com câncer, bem como o fato de como ele viveu muito além de seus meios. Ele tinha dívidas acumuladas de mais de $1 milhão e posteriormente declarou falência. A polícia também soube que Bernard estava roubando mercadorias de várias lojas Toys R Us, apenas para vender as mercadorias no eBay por uma fração do preço. Era evidente que ele estava executando esse esquema por 2 anos, continuando o esquema mesmo após o assassinato de Larry. Eles estimaram que Bernard roubou mais de $200 mil em mercadorias, de lojas pelas quais ele
ele era o responsável, e depois vendeu os itens online. Em julho de 2014, Bernard Griesa fez um acordo com o Estado, onde ele concordou em se declarar culpado em primeiro grau, por homicídio culposo, em troca dele admitir todos os seus crimes, bem como perder quaisquer recursos. Bernard Griesa admitiu em tribunal na manhã de 29 de junho de 2013 que ele entrou na loja Toys R Us usando a chave dele. Ele disse que entrou no escritório de Larry com a intenção de roubar o dinheiro do cofre. Ele disse que Larry o surpreendeu tentando abrir o cofre. Foi quando ele entrou em pânico e esfaqueou Larry. Ele afirmou que nunca teve a intenção de matar qualquer um quando ele entrou na loja, mas apenas agiu depois que Larry o encontrou. My personal opinion is, if you plunge a knife into somebody's chest or you plunge a knife into somebody's belly, that manifests an intent to kill somebody, okay? The appellate courts of this state have held that doing that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, even 8 times is not enough to evince an intent to kill. Bernard Griesa foi condenado à pena máxima de 25 anos de prisão. Gostaria de agradecer muito a quem ficou até aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, ajuda demais o nosso canal. Siga a gente se possível e um beijo. Agora eu fui. Até o próximo.